Você quer brilhar nos vestibulares militares e mais especificamente na prova do SpaceX? Então o vídeo de hoje é para vocês, meus queridos. O nosso vídeo de hoje discutirá sobre um tema que já apareceu na prova do SpaceX, que é inclusive um tema imenso. Ele diz o seguinte: a falta de educação alimentar é uma questão de imputar culpa à indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Esse tema, ele é interessantíssimo e fala sobre a questão da alimentação do brasileiro como um todo e quais são os desafios relacionados a essa alimentação. Para esse tema eu trouxe para nós tese, argumentos, repertórios socioculturais para você fazer aquela redação maravilhosa. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e eu vou te fazer brilhar nas provas de vestibulares militares. E hoje trouxe para nós um tema diretamente da prova do SpaceX, um tema que é tão grande, mas tão grande, que eu vou dar uma coladinha aqui. Ele diz: a falta de educação alimentar é uma questão de imputar culpa à indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Esse tema, ele é muito interessante porque logo no enunciado ele já nos traz duas possibilidades. Você pode problematizar a indústria alimentar ou você pode problematizar a falta de consciência do consumidor. Os dois lados são absolutamente válidos e são extremamente interessantes. Mas para nossa discussão, eu escolhi uma tese específica. A minha tese, a nossa tese para esse tema, seria a ideia de que nós temos um problema devido à falta de consciência do consumidor. Consumidor esse que muitas vezes não sabe como se alimenta, consumidor esse que muitas vezes não sabe que é persuadido pelas mais diversas ferramentas propagandísticas na sociedade contemporânea. E aí você pode trazer como tese essa falta de consciência do consumidor e você precisaria de alguns argumentos para sustentar essa excelente tese. Você pode trazer como argumento, por exemplo, a questão da falta de educação alimentar nas escolas. Na maioria das vezes, os indivíduos nas instituições de ensino não aprendem muito sobre a questão da educação alimentar. Como consequência desse processo, muitos deles crescem e se desenvolvem sem saber como se alimentar da maneira correta. Logicamente, eles vão criar hábitos negativos e vão sucumbir à indústria alimentícia, consumindo produtos muitas vezes calóricos, produtos que fazem mal à saúde de uma maneira geral, o que nós sabemos que é um grande problema. Você pode problematizar também a questão da falta de educação alimentar na mídia. Dificilmente os veículos de comunicação discutem sobre as questões relacionadas à educação alimentar. É muito comum que os veículos midiáticos mostrem publicidade voltada para produtos alimentares e publicidade voltada muitas vezes para produtos pouco saudáveis. E as pessoas, de certa forma, são persuadidas a consumir esse tipo de produto, o que nós sabemos que é extremamente desafiador e problemático. Você pode trazer também no seu texto a relação entre a alimentação pouco saudável e a praticidade. Muitas pessoas se alimentam mal porque é muito mais prático você recorrer a fast foods, é muito mais prático você recorrer a alimentos que são pouco saudáveis, mas que atendem às nossas demandas cotidianas na sociedade capitalista. Dificilmente você vai ter situações que indivíduos têm horta caseira, que recorrem à agricultura familiar, alimentos sem agrotóxicos. Na maioria das vezes, as pessoas se entregam à praticidade, sem ter muita noção do quão maléfico pode ser esse tipo de comportamento, o que nós sabemos que também é um grande desafio. Você pode colocar também na sua redação os problemas relacionados especificamente à questão do preço. Os alimentos pouco saudáveis no Brasil têm um preço, na maioria das vezes, mais baixo
do que dos alimentos mais saudáveis. Assim, grande parte da população prefere comprar esses alimentos que são mais baratos, mas que muitas vezes não fazem bem à saúde, devido à falta de consciência alimentar, devido à falta de formação alimentar, o que nós sabemos que é um grande desafio, que é uma situação extremamente preocupante. Como repertório sociocultural, você pode trazer, por exemplo, o documentário Muito Além do Peso. Esse documentário maravilhoso vai mostrar como a publicidade afeta crianças e adolescentes em relação à má alimentação. Ele vai mostrar que muitas vezes as crianças e os adolescentes não têm uma boa formação relacionada à educação alimentar nas escolas e por isso muitos desses indivíduos se alimentam mal, chegando em situações que envolvem sobrepeso, obesidade e até mesmo outros problemas de saúde, o que nós sabemos que é extremamente desagradável. Você pode trazer também como repertório sociocultural o artigo 196 da Constituição, que fala especificamente sobre a saúde e diz que o Estado ofereceria saúde preventiva à população. Você pode argumentar, você pode discutir, dizendo que saúde preventiva passa diretamente por ter uma alimentação saudável e balanceada, mas que muitas vezes isso acaba não acontecendo no nosso país, o que é de fato extremamente desafiador. Se você quiser discutir sobre a questão da desigualdade social e do desperdício de alimentos, você pode usar um filme também espetacular, que é o filme O Poço. Nesse filme você tem pessoas que são de níveis sociais distintos e essas pessoas recebem alimentos de acordo com seu poder aquisitivo. Aquelas pessoas que têm mais recebem mais e as que têm menos recebem menos. Na maioria das vezes, as pessoas que recebem uma demanda e uma garantia maior de alimentos são as pessoas que mais desperdiçam. E no Brasil, nós temos problemas consideráveis relacionados ao desperdício de alimentos, que também tem uma relação direta com a falta de educação alimentar, que nós podemos também problematizar na nossa redação. Por último, você pode trazer um documentário muito bacana que é o Cowspiracy. Não sei se você já assistiu esse documentário, mas ele discute diretamente sobre questões que envolvem a alimentação e a indústria do agronegócio e da agropecuária. Quais são os problemas relacionados, por exemplo, ao consumo excessivo de carne bovina e como a população não tem noção dos malefícios relacionados a esse consumo demasiado. Impactos climáticos, impactos relacionados à saúde dos cidadãos, todas essas questões aparecem de maneira clara e direta no Cowspiracy, que poderia aparecer para nós também como um repertório sociocultural. E aí, ficou mais fácil fazer a redação depois dessa nossa discussão? Se você gostou desse nosso vídeo de hoje, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para notificações e se você quiser conhecer mais sobre os meus cursos online, me adicione depois no Instagram Aprendi com Papai, que eu tenho várias informações e cursos completaços para você. Então, fique de olho. Valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!